Glória a Deus, aleluias. A paz do Senhor, amada igreja, boa noite a todos. Os irmãos estão bem? Vamos cumprimentar, vamos ficar de pé, vamos cumprimentar um outro, saudar com a paz do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Uma noite tremenda, uma noite maravilhosa, uma noite muito especial, ao qual é a Santa Ceia do Senhor. Vamos compartilhar sobre o vinho, sobre o pão, uma noite extraordinária na casa do nosso Pai, amém? Vamos estar orando para estar iniciando nesta noite. Senhor Jesus Cristo, meu Deus, meu Pai, estamos aqui na sua casa, Senhor Jesus, para juntos adorar e exaltar ao seu nome, Senhor. Papai, venha contemplar, papai, a sua graça e a sua glória aqui neste lugar, Senhor. Senhor Jesus, venha derramar a sua Shekinah, papai. Venha derramar, Senhor Jesus, o seu poder aqui na sua casa, Senhor. Oh, Senhor, aqui está, Senhor, uma igreja ao qual te clama, ao qual te adora, ao qual te exalta, Senhor. Tu conheces a cada um aqui nesta noite, Senhor. Tu conheces a cada coração. Tu conheces, papai, a necessidade de cada um aqui nesta noite, papai. E eu creio, papai, que hoje aqui ainda haverá curas, papai. Hoje aqui haverá libertação. Hoje aqui, papai, haverá, papai, manifestação do seu poder, papai. Em nome de Jesus, Senhor. Venha abençoar, Senhor, os louvores e a sua palavra. Que venha, papai, tocar, papai. Venha penetrar nos nossos corações, papai. Pai, que nós saímos daqui, Senhor Jesus, totalmente diferente de qual entramos aqui nesta noite, Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Meu Senhor.
Eu queria ler com vocês 1 Timóteo 5, versículo 17. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e ensino. Próximo. Pois a Escritura diz: não amordece o boi enquanto estiver debulhando o grão, e o trabalhador é digno do seu salário. Último versículo. Não aceite acusação contra um presbítero, ou pastor em algumas versões, a não ser que seja apoiada por 2 ou 3 testemunhas. E essa é a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. A Bíblia, para esclarecer, às vezes não fala pastoras, fala presbítero, aquele que ensina, aquele que guia o rebanho no caminho, aquele que abre as portas de um templo e nos fornece alguns cultos também maravilhosos, né? Ontem, por exemplo, a presença de Deus, quem estava aqui, não tem outra palavra a dizer, glória mesmo, é uma bênção. E hoje, rapidamente, hoje é dia 8, segundo domingo do mês de junho, e nós comemoramos o dia do pastor. Pessoas tão importantes para nós, são muito importantes. A palavra fala em dupla honra, não fala de bajulação, mas dupla honra. A gente sabe o que é honrar, o que é seguir, o que é obedecer. A palavra fala: não aceite acusação. Então, os pastores aí, quando alguém for falar aqui, opa, vamos ver a verdade. E hoje é muito importante, a gente quer orar como igreja por esses pastores. Vocês querem orar? Amém, são muito importantes para a gente. Queria chamar aqui os pastores, todos os pastores, aqui na frente. Pastoras, tem gente faltando aí. Vem cá. Pastor chamou, tem que vir. É uma vocação maravilhosa. É Deus que concede isso. Não é dos homens, é de Deus. E não é um fardo tão leve quantos muitos acham. Esses são os pastores meus, de vocês, nossos. E não sei se falo por vocês, mas eu adoro todos eles. Espero que vocês sintam também o amor que eles dão pra gente. O mesmo cuidado, a mesma preocupação, às vezes alguns puxões de orelha, às vezes algumas situações em que a gente não concorda, mas acima de tudo o amor prevalece. Amém? Vamos orar. Estenda suas mãos para cá. Orar com fé. Orar com gratidão por essas vidas. Senhor Deus e Pai, nós glorificamos o Teu nome por esses pastores. Pai amado, por essas pessoas, por essas almas que cuidam tão bem do que o Senhor tem colocado nas suas mãos. Rebanhos do Senhor, almas preciosas, e que eles tenham a cobrança quando chegar nos céus. Pai amado, que as suas mãos sejam protegidas, Senhor Deus, que os seus peitorais sejam fortalecidos com a couraça da justiça, que os seus pés calçados no Evangelho não se desgastem, que estejam protegidos com o capacete da salvação. Senhor Deus, repreendo em nome de Jesus todo espírito
de engano, de fofoca, toda armadilha do diabo, toda maledicência, Senhor Deus. Pai amado, são vidas que estão diante de Ti, Senhor Deus, por um propósito que não eles escolheram, mas o Senhor escolheu por eles. Pai amados, em nome de Jesus, como igreja, eu os abençoo em nome de Jesus. E toda a igreja diz: Aleluia. Que gostoso, né? Queria chamar as crianças aqui à frente. Aleluia. 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 Vamos orar. Queria que você impusesse suas mãos. Amém. Pai, nós queremos te agradecer, Pai, por essas crianças que aqui estão, Pai. Elas não são a igreja do amanhã, elas é a igreja de hoje. Porque nós queremos, ó Pai, que o Espírito Santo, Pai, já está ministrando ao coração delas. Essas crianças são crianças diferentes, não são as mesmas crianças do mundo. São crianças, ó Pai, cheias do Espírito Santo. Nós declaramos isso na vida delas, meu Pai. Cheia do Teu fervor, cheia da Tua glória, cheia da Tua unção, Pai, em nome de Jesus. Que haja diferença na vida delas, meu Pai, dentro da casa delas, nas creches, parquinhos, escola, futuramente, ó Deus, faculdade, emprego. Nós declaramos, ó Pai, a presença gloriosa do Senhor na vida delas, Pai, em nome de Jesus, Pai. Abençoa, ó Deus, as professoras, em nome de Jesus. A Tua unção seja sobre elas, ó Pai, de ensino, ajudando, ó Pai, essas crianças a crescer na fé e no poder do nome de Jesus, Pai. E é no nome de Jesus que oramos, no nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Aleluia. Queria aproveitar, queria que você abrisse sua Bíblia no livro 1 Coríntios, capítulo 11. Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, diz assim a palavra de Deus: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Amém? Nós queremos, pela fé, da importância desse momento aqui tão sublime. Quando Jesus terminou a ceia ali,
para os apóstolos. E eu fico imaginando ali, como eu já disse várias vezes, de Jesus ministrando a ceia para os apóstolos. E ele diz que toda vez que vocês fizerem isso, façam em memória de mim. E eu não vou pregar em cima da ceia, mas eu queria fazer diferente hoje, porque sempre a gente ministra a ceia, e aí depois a gente faz aquela oração, você começa a refletir na sua vida. E eu queria que fosse diferente hoje, que antes de nós participarmos da ceia, que você olhasse para dentro de você, olhasse dentro da sua vida, do seu coração, da sua mente, como está a sua vida. O interessante é que ninguém acusa ninguém a não ser o diabo. Nós não temos esse poder para acusar ninguém, porque quem aponta dedo é o diabo. A palavra de Deus diz em Apocalipse que ele sobe na presença de Deus nos acusando. Mas existe um advogado que se chama Jesus Cristo, e da mesma maneira que o inimigo vai lá, Jesus nos defende todo dia. Sabe da forma que Jesus defende? Quando você se arrepende, quando você se coloca na posição e entrega para Ele: Pai, eu errei, eu pequei, me perdoa. A palavra de Deus fala da passagem do filho pródigo, e no momento mais terrível da vida dele, que ele olhou para dentro de si, que ele pecou, que ele errou, que ele viu que ele estava totalmente errado, ele volta para a casa do pai e fala: Pai, eu pequei contra os céus, pequei contra o Senhor, me perdoa. O nosso Pai nos perdoa, pode ter certeza disso. O nosso Pai nos perdoa. E é muito importante esse momento de você olhar para dentro de você, pedir perdão. Lembrando de uma coisa, não é acusação, muito pelo contrário. Esse momento aqui é um momento de alegria. Amém, Pedrinho? É tão importante esse momento. É um momento de poder de Deus, né, Givaldo? Um momento de prazer. Não é de peso, não é de acusação, muito pelo contrário. É um momento de alegria, de saber que Jesus Cristo nos perdoa, de saber que Jesus Cristo nos ama. E em momento nenhum Ele se afasta de nós. Quando nós nos afastamos dEle, Ele fica ali esperando. E quando a gente volta, Ele nos abraça, nos beija e aquece com o calor dEle. Em nome de Jesus, fique em pé. Deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração através do louvor. Queria que você orasse no seu íntimo, falasse com Deus. O louvor vai estar ministrando ao Senhor. Não saia do seu lugar agora. Deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração. Deixa Deus falar com você. E aí, depois de algum tempo, você tem liberdade de sair do seu lugar. Você que tem certeza da tua vida com Deus, você que tem certeza de transformação na sua vida, você que tem certeza que existe algumas coisas que estavam te aprisionando, mas que a partir de agora, em nome de Jesus, você está livre. E aí, depois de alguns momentos do louvor ministrar o nosso coração e de nós falarmos com Deus, você tem liberdade de sair do seu lugar, vir pegar aqui o pão representando o corpo de Cristo, o cálice aqui representando o sangue de Jesus, voltar para o seu lugar e esperar. Nós vamos tomar a ceia todo mundo junto. Aleluia. Porque ele vive.
Aleluia. Jesus é tremendo, Jesus é maravilhoso. Obrigado, Jesus. A palavra que sai da nossa boca, Pai, é obrigado, 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 Deus. Te rendemos toda a honra, toda a glória, todo louvor, Pai. Nós iremos ceiar, Pai, em memória de Cristo. Muito obrigado, Deus. Amém. Pode ceiar. Aleluia. Pai amado, que esse pão aqui, Pai, representando o corpo de Cristo, venha dar sustento, venha dar força, Pai, para cada um de nós, Pai. Que esse suco aqui, Pai, representando, ó Pai, o sangue de Cristo, ó Pai. Nós sabemos, ó Pai, que através do sangue de Cristo, ó Pai, nós fomos perdoados. E que nenhum aqui, meu Pai, saia daqui, Deus, com um sentimento de acusação. Muito pelo contrário, que saia daqui, ó Deus, confiante que foi perdoado. Que foi perdoada, Pai. Porque todos nós, ó Pai, precisamos do Teu perdão. Todos nós, Pai, precisamos da Tua misericórdia, Pai. E é confiando, ó Deus, na Tua palavra, Pai, que nós nos colocamos diante do Senhor, pedindo perdão, pedindo a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, Pai. Tua palavra diz que pela Tua misericórdia, Pai, as Tuas misericórdias são as causas de nós não sermos consumidos. E obrigado, ó Deus, pelo Teu amor. Obrigado pela Tua presença. Obrigado pela Tua vida. Obrigado pelo Espírito Santo que move o nosso coração, que move o nosso ser, Pai, para cada vez mais Te buscar, cada vez mais acreditar em Ti, cada vez mais perseverar, Pai. Nós queremos Te agradecer, Pai, em nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus, Pai, amém. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor, amém. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia, glória a Jesus. Toda honra, toda glória, todo louvor a Ele, ao Rei que vive e reina para todo sempre. Se estamos aqui é por causa dele, como nós acabamos de louvar, porque ele vive, aleluia, porque ele vive, é o que nós estamos aqui. Quero aproveitar que os irmãos já estão em pé, abra a palavra de Deus em Marcos, no capítulo 6, obrigada. Livro de Marcos, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 6. Amém? A glória a Deus. Mesmo que depois da leitura eu vou pedir para você manter a sua Bíblia sempre aberta, porque nós vamos estar hoje caminhando pela palavra. Diz assim a palavra de Deus: tendo saído dali, Jesus foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: de onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é esta que lhe foi dada?
E como se faz tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não vivem aqui entre nós? Escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhe disse: nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra, entre os seus parentes na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhe as mãos, e admiravam-se da incredulidade deles. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Aleluia. O tema da mensagem de hoje é a fé que impulsiona. A fé que impulsiona. Irmãos, por que Jesus, como diz aqui no versículo 5, não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo as mãos? Por que Jesus não pôde fazer na sua terra, não aonde nasceu? Porque Jesus nasceu em Belém, mas ele viveu uma boa parte da sua vida em Nazaré. Depois de Nazaré, ele foi para Cafarnaum. Mas por que ali Jesus não pôde fazer milagres? Por que será? Será que Jesus perdeu o poder? Será que Jesus chegou ali, como Jesus fez muitos milagres, e de repente Jesus chegou com uma pequena dose de poder? Será que foi isso que impediu Jesus de fazer milagres e atuar de forma poderosa naquela cidade? A gente sabe que não, né? Porque a palavra de Deus lá em Mateus 28, no capítulo 18, a parte A do versículo, fala assim, ó, Jesus falando para os seus discípulos: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Então Jesus tem todo o poder, tanto no céu como na terra. O poder de Jesus é ilimitado. Quem já teve aqui a internet limitada? A internet de escada? Quem já teve? Como era terrível aquela internet. Você tinha um limite de uso. Aí você usava, quando acabava, você ficava sem internet. Tinha que esperar virar um mês para conseguir acessar. E quando entrou a internet ilimitada, oh, coisa boa! Poderia usar o quanto quisesse. Assim é Jesus. Ele é uma fonte de poder. Há um poder ilimitado em Jesus. Ele não limita, ele não acaba. Mas então, por que Jesus não fez poder? Curou como ele queria curar. O que fez com que Jesus não curasse? Como ele curou em Cafarnaum. Ele operou muito mais em Cafarnaum do que em Nazaré. A cidade que ele mais curou foi Cafarnaum. Qual é a diferença? De Cafarnaum para Nazaré é 1 hora. É 40 a 50 e poucos km. Você imagina daqui a Campinas, a gente ouvir falar que lá em Campinas tem um homem curando, um homem fazendo milagres, um homem ressuscitando, um homem expulsando demônio, um homem fazendo coisa extraordinária. De repente esse homem chega para a Americana e não faz nada. Vão chamar de charlatão, né? Ah, esse aí não cura nada, esse aí não faz milagre, daí é um mentiroso, daí é um enganador, está enganando a fé dos irmãos. E eles ficaram revoltados, eles ficaram escandalizados com Jesus, eles expulsaram Jesus da cidade, eles tentaram jogar Jesus no barranco. Olha, porque eles não acreditavam. Esse foi o motivo por que Jesus não fez milagre como ele queria fazer.
Porque não havia fé naquela cidade. Não havia fé suficiente para manifestar o poder de Deus como Deus queria naquele lugar. Porque a palavra de Deus diz que Jesus, aonde ele passava, ele curava todo tipo de enfermidade. Não havia nada impossível para Jesus. E você conhece muito bem a palavra de Deus. Você sabe quantas maravilhas Deus realizou na vida de muitas pessoas. Mas porque Jesus encontrou algo poderoso. E que eu espero que Jesus encontre no seu coração nessa noite. Que se chama fé. Fé, irmãos, faz parte de um dos fundamentos da vida cristã. Eu dizer que eu sou cristã, que eu tenho Cristo, que eu escolhi viver uma vida cristã, uma vida com Jesus, mas se eu não tiver fé, se eu não buscar crescer, desenvolver a fé cristã, a fé cristã ela tem que ser desenvolvida. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja por muito tempo, mas vivem uma fé rasa. Eu fico imaginando, irmãos, isso às vezes é até vergonhoso para a igreja, para o povo de Deus em geral. Você vai numa reunião, não que a gente vai, mas eu já frequentei, quando a minha mãe quando eu não era cristã, num centro espírita ou numa religião matriz africana. Alguém conhece? Alguém já foi? Você vê a dedicação daquele povo. Em relação a nós, eles põem nós no chinelo. Em relação à dedicação. Que fé é essa, irmãos? Que faz aquelas pessoas se dedicarem. Não há tempo, não há hora, não controla a hora, não há tempo. Os trabalhos geralmente são feitos nas madrugadas. Enquanto você está lá roncando na madrugada, tem pessoas lá nas encruzilhadas, lá nas matas, lá nos rios, nas cachoeiras. E é uma fé cega, porque fazem, precisa disso e precisa disso. Eles vão lá, pega do bolso deles. Eu falo isso porque, já disse, a minha mãe frequentou muitos anos. E eu que comprava para minha mãe. E eu que ia nas encruzilhadas à meia-noite com a minha mãe. Se é amarela, não é verde. Se é branca, não é preta. Tem que ser da forma que ele ou eles descreveram. Porque senão não daria certo. E é uma fé tão forte. As roupas é comprada do bolso deles. Cada um compra a sua roupa. Cada um compra, é para o sacrifício, é para o ritual. Que fé é essa? Que há tanta dedicação, tanto empenho. E às vezes eu fico olhando, gente, e nós? Que fé que é? Que fé que nós temos, que dizemos que temos, quando a palavra de Deus diz que a fé sem obra, ela é? Vocês sabem. E a obra sem fé também é morta. Se eu realizo fé, se eu realizo obra, mas eu não tenho fé, aquela obra que eu estou realizando é uma obra morta. Se eu diz que eu tenho fé, mas eu não faço nenhuma obra, essa fé é uma fé morta. Um tem que estar conectado com o outro. A fé vai me impulsionar a fazer uma obra viva. E a obra viva, ela é resultado de uma fé viva em Deus. Amém?
que obra que nós temos? Então aqui, o que impediu Jesus de realizar? Irmãos, será que quando Jesus chegou em Nazaré, Jesus teve opositores do milagre? Será que ali em Nazaré teve demônios que impediu a ação de Jesus? Será que foi isso? Porque tem lugares que você entra, você sente até um ambiente pesado, né? Porque tem um principado, tem uma potestade, tem um demônio, tem legiões. Então você sente o peso. Será que foi isso? Irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui. A gente precisa parar de dar palco para quem já foi derrotado na cruz do Calvário, amém? Diante da mesa que está preparada aqui, ó, o sacrifício de Jesus, nós temos que parar de dar palco para o diabo. Ah, tudo é o diabo, tudo é o diabo, eu estou sendo perseguido, estou sendo atacado, tudo é o diabo na nossa vida. Não falando, não desmerecendo, não falando que o diabo não tem ação. Sim, ele é inimigo, ele é opositor da igreja. Você acha mesmo que o inferno está contente de vocês estar aqui? Você acha mesmo que o inimigo está contente de você estar aqui adorando ao Senhor, cultuando ao Senhor? Não, ele não está contente. Ele tenta todos os dias nos tirar da presença, nos tirar do propósito, nos fazer com que nós voltamos para o mundo. Há uma batalha, há uma guerra espiritual nas regiões celestiais. Mas não foi o demônio, não foi o inferno, não foi. Não foi, porque o inimigo já foi derrotado por Cristo Jesus. O inimigo não pode impedir o teu milagre. O inimigo não pode impedir o poder de Jesus sobre a tua vida. Ele não pode. O que impediu aqui foi a falta de fé. Porque Jesus não encontrou fé nos corações. E isso é tão sério que no versículo 6, do capítulo 6, Jesus aqui fala assim, ó, admirava-se da incredulidade deles. Quem que admirou? Quem que ficou espantado? Quem ficou maravilhado? Quem ficou assustado? Jesus. Irmãos, Jesus. Jesus ficou assustado com a incredulidade daquele povo. Se Jesus estivesse aqui hoje, será que vai encontrar fé no meu e no seu coração? Se Jesus sondar agora o nosso coração, se Jesus colocar uma trena, medir o nível de fé, como que Jesus vai encontrar nessa noite? Como que está o seu coração? Aqui Jesus ficou assustado. Por não haver fé naqueles corações. Por eles olhar para Jesus e achar que Jesus era uma pessoa comum. Era um homem, mas ele não é o filho do carpinteiro? Ele não é filho de Maria? Não é Tiago, Judas, Simão? As suas irmãs não moram ali? Irmãos, em nome de Jesus, nós precisamos parar de achar que as coisas de Deus é humana. As coisas de Deus não é humana. As coisas de Deus é sobrenatural. Mas é sobrenatural para aquele que crê. É para aquele que crê, porque aquele que crê vai ver o sobrenatural de Deus. Mas aquele que olha, que busca ver as coisas humanas, olhar as coisas, não, o céu está caindo, o céu está descendo, o ambiente está sendo transformado, e eu estou aqui, ó, na terra. Eu não consigo ter percepção, nem que o ambiente mudou. Eu não consigo nem olhar pelos olhos da fé que o ambiente mudou.
Porque eu estou tão conectado com as coisas da terra, eu estou tão preso nas coisas da terra, que eu começo a humanizar tudo. Eu começo a tratar um culto de adoração como um culto normal. Como se ele não tivesse. E olha que ele estava naquele lugar. E não trataram ele como ele é. Como deveria ter tratado. Como Deus Todo-Poderoso, como Filho de Deus. Não reconheceram. E nós, essa geração, corre um grande risco de Jesus entrar neste lugar e nós não reconhecermos que Ele entrou. Jesus entrar por essas portas e nós não percebemos, porque estamos tão presos com as coisas terrenas e não percebemos que estamos perdendo a fé. E a fé precisa ser cultivada. A fé precisa ser cultivada, nutrida dentro de nós. Aqui o texto fala que Jesus fez alguns milagres, poucos milagres. O sentido aqui é que Jesus queria fazer grandes milagres, extraordinários milagres, milagres poderosos. E ele não pôde fazer, porque o nível de fé era muito pouco, quase nada, raso. Tem pessoas que têm fé rasa, uma fé rasa. Você nunca vai ver na palavra de Deus alguém falando assim para Jesus: Senhor, me dá fé. Você nunca vai ver alguém pedindo fé na palavra de Deus. Senhor, me dá fé, eu quero fé, eu preciso de fé. A fé tem que ser desenvolvida. Se você está nessa noite aqui, eu creio que você está porque alguém falou de uma verdade. Sim ou não? Quem ouviu essa verdade? Quem recebeu essa verdade? Essa verdade eu só consigo receber pela fé. Amém? Só pela fé, irmãos. Se você não crê, a palavra de Deus fala: aquele que crê e for batizado, esse será salvo. Sim ou não? Então, é pela fé. É pela fé. Então, se eu creio, eu ouvi falar de uma palavra de um homem que morreu por mim, deu a sua vida por mim, por amor a mim, eu que estava perdida, eu que estava condenado, mas ele veio em meu resgate. E para que eu saia desse lugar de condenação, eu preciso aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Você ouviu essa mesma mensagem? Sim ou não? Porque foi isso que falaram para mim. E naquele dia eu entreguei a minha vida porque eu acreditei nesta palavra. Mas a palavra de Deus, por que eu estou falando isso? Porque a palavra de Deus fala que não tem ninguém que pediu fé. Ah, Senhor, me dá fé. Mas a palavra de Deus diz: portanto eu vos digo, Marcos 11, 24. Portanto eu digo que tudo que pedires, pedir aqui é a sua necessidade. Você tem necessidade? Alguém aqui tem necessidade? Ou só eu? Só eu? Só a pastora Vera, a Fernanda? Ninguém mais tem necessidade? Eu acredito que todos nós aqui temos necessidade. Todos nós aqui temos um pedido diante do Senhor. Todos nós aqui temos uma necessidade, uma urgência, algo que nós precisaria para ontem. Então a palavra de Deus diz: portanto eu digo, tudo que pedires em oração, creiam que receberão. Amém? Não adianta eu pedir se eu não creio que eu vou receber.
E tem pessoas, mas eu estou anos pedindo. Mas faz tempo que eu peço e não acontece. Pedir é fácil, mas muito não crê nem naquilo que está pedindo. Porque o que a palavra de Deus está falando é, portanto, eu digo, Jesus falando, irmãos, é Jesus. Jesus está dizendo isso para nós nessa noite. Portanto, eu digo, tudo o que pedires em oração, creiam que receberão. E assim sucederá. Então eu preciso crer. Porque eu preciso ter certeza que eu vou receber. Eu preciso entrar com o meu coração cheio de fé. Sem duvidar. Sem oscilar. O que acontece hoje? Você ouve uma palavra, aquela palavra gera fé no seu coração. Aí quando você sai, você esquece a palavra. Perdeu a palavra. A palavra que tem que ser ouvida. Não basta eu ouvir, eu preciso fazer o que, irmãos? Praticar. Praticar o que eu estou ouvindo. Paulo fala isso. Aquele que ouve a palavra e não a pratica é semelhante a alguém que contempla o seu olho, o seu rosto no espelho e depois esquece. A igreja vive esse tempo, vem de culto em culto, ouve a palavra, mas não guarda a palavra e não pratica a palavra. Eu oro, aí a pessoa recebe a oração da cura, aí amanhã ela pede a oração pela mesma situação. Isso é fé? Eu preciso crer. Mas é fácil crer? Porque a palavra de Deus diz que a fé é o quê? Certeza de coisas que se esperam. É certeza, é fato. Eu não estou vendo, mas eu tenho uma certeza no meu coração que vai acontecer. Isso é fé. Não há espaço para dúvida. Não há espaço para incerteza. Essa é a verdadeira fé. É a fé que Jesus não encontrou em Nazaré. E há uma grande chance de Jesus não encontrar na igreja atual hoje. Por quê? Porque as coisas não acontecem. E não é porque o demônio está cirandando, não. Porque a partir do momento que o inimigo está cirandando, é porque a igreja também não tem fé, nem para expulsar os demônios. E a palavra de Deus diz lá em Marcos 9, 22 a 24, que um homem que tinha uma criança, um filho, e esse filho era possuído por um demônio. Imagina a cena aí, quem é pai. Desde pequeno, o inimigo, o demônio jogava ele no fogo, jogava ele na água, tentava de todas formas matar essa criança. Imagina o sofrimento desse pai, a angústia, o desespero desse pai. Leva para os discípulos não conseguem fazer nada, ora, grita, pula, o demônio não saiu da criança. Esse pai revoltado começou a discutir com alguns homens, de repente Jesus aparece.
e pergunta para esse homem: o que está acontecendo? O que é isso aí? Ah, meu filho, levei lá para os discípulos, não conseguiram expulsar. Mas o que acontece com o seu filho? E ali ele começa a expor a sua necessidade para Jesus. Ali ele começa a contar: olha, desde pequeno acontece isso com ele. Não aguento mais. Meu filho é jogado no fogo, meu filho é jogado na água. Qualquer momento eu vou perder o meu filho. Qualquer momento meu filho não vai estar mais aqui comigo. Não sei mais o que fazer. Não sei mais quem buscar socorro. E naquele papo com Jesus, ele fala assim: mas, ou ele quis dizer, portanto, se você puder ajudar, mas se você quiser. E eu entendo aquele homem. Eu entendo. São tantas tentativas frustradas, não é verdade? Tanta tentativa sem sucesso. Chega a hora que a fé, ela diminui. Em vez de crescer, ela vai diminuindo. E Jesus fala assim para ele: se eu posso, tudo é possível para aquele que crê. Aleluia. Aquele homem ali chega para Jesus e fala: eu creio, mas aumenta a minha fé. Eu creio, aumenta a minha fé, porque o nível de batalha daquele homem não é com uma fé rasa. Tem pessoas que estão vivendo um nível de batalha terrível e quer vencer com uma fé rasa, uma fé curta. Não está nutrindo a sua fé, não está cultivando a sua fé. Tem nível de batalha. O próprio Jesus fala para os discípulos, porque os discípulos também questionou Jesus: como assim? Como assim nós não conseguimos expulsar esse demônio? Como assim, Jesus? Está acontecendo? Perdemos o poder? Jesus fala: essa casca de demônio, esse tipo de demônio, é com jejum e oração. Tem pessoas que estão há anos sofrendo, mas esquece que a fé precisa ser nutrida. Não adianta eu querer vencer situações com fé rasa, ou duvidando do Deus. Ou eu creio, irmãos, ou eu não creio. Ou Deus faz na minha vida, ou Deus não faz. Não dá para nós ficar oscilando entre dois pensamentos. Nós olhamos para as pessoas e elas têm uma fé. Uma pessoa que sobe uma escadaria, irmãos, não sei de quantos degraus. Que fé é essa? Pessoas que fazem sacrifício, saem de uma cidade e vai para outra cidade de a pé. Eles não têm fé? É fé isso. A fé que faz transbordar. A fé que faz a pessoa crer. Não importa o preço que ela tem que pagar. Mas Jesus não está pedindo para você subir uma escadaria. Jesus não está pedindo para você andar de a pé, de uma cidade até a outra cidade. Jesus está pedindo para você crer somente. É crer somente. É crer naquele que é a fonte de vida, que é todo o poder. Nós cantamos esta verdade. Nós liberamos essa palavra de adoração, falamos que Ele é todo poderoso.
Mas quando nós vivemos uma situação de adversidade, aquilo que cantamos não condiz com o que nós vivemos. Porque o cantar é fácil. O difícil é viver o que você canta. Liberar palavras aqui é fácil. E nós não compreendemos que o processo, muitas vezes, que o Senhor permite que nós passamos, é justamente para nos trazer para este lugar de fé. Trazer para esse ambiente de fé. Tirar você, eu, nós, dessa fé rasa e colocar para uma fé sólida. Uma fé que até pode ser palpável. Eu fico imaginando os discípulos no barco. Eu não lembro agora o texto, porque não estava. Veio agora a minha memória. Jesus estava dormindo no barco. E ali o texto fala que o mar estava agitado, as ondas altas, o mar revolto. Mas Jesus estava dormindo. Eu fico imaginando Jesus dormindo com todo aquele barulho do barco, com todo aquele balanço do barco, a água respingando, porque o texto fala que a água estava entrando dentro do barco. Então Jesus estava se molhando com a água. Jesus estava sentindo o soprar do vento. Eu acredito, irmãos, que Jesus não estava dormindo. E eu acredito que aquele mar forte, aquela onda alta, aquele vento soprando, não foi algo normal da própria natureza. Porque os homens que estavam naquele barco eram pescadores. Eram pessoas que conheciam o mar revolto. Eram homens experientes. Não eram homens que não conheciam. Mas aquele momento, aquelas ondas, era algo que Deus permite para que os discípulos se posicionassem em fé naquele lugar. Você pode ver que eles tiveram medo, porque eles pensaram: nossa, nós vamos à deriva, nossa, o barco vai virar, nossa, o que agora que vamos fazer? Em nenhum momento eles se posicionaram e dando ordem: mar, cesse, vento, acalma, onda, diminui. Não. Eu creio que Jesus queria que eles tivessem esse posicionamento. É o mesmo posicionamento que nós temos que ter diante das situações adversas que vêm sobre nós. Você já fez isso na sua casa? Você já se posicionou na sua casa e começou a dar ordem para os demônios sair da sua casa? Para as batalhas, as lutas. Você começou a orar e reivindicar pela vida dos seus filhos, pelo seu casamento. Você começou a se posicionar em Deus, porque era isso que Jesus queria que aqueles discípulos fizessem, e eles não fizeram. Eles foram lá correndo: Senhor, Jesus, mestre, acorda. O Senhor não se importa que nós vamos morrer nesse barco, nesse mar. O Senhor não está vendo? E Jesus se levanta e fala: homens de pequena fé. Jesus repreende aqueles discípulos: até quando estarei convosco? Entenda uma coisa, mais para frente desse versículo, de repente Jesus vai lá, dá ordem, tudo fica bonzinho, tudo fica calmo, tudo fica muito lindo, muito belo, só uma brisa agora, o barquinho suave pelo mar, eita. Mas depois disso, para onde que eles vão? Alguém sabe? Qual é a próxima história disso? Sabe o que eu vejo?
Quando Deus quer fazer algo na sua vida, algo extraordinário, sempre vai levantar um temporal, sempre vai levantar um vento forte para derrubar você. Porque depois dessa passagem, Jesus e os discípulos vão para Gadá, aonde tinha quem? Um jovem endemoniado. O inimigo queria impedir muitas vezes a obra de Jesus. Mas enquanto Jesus está no barco, tudo vai muito bem. Enquanto Jesus estiver no barco, tudo vai muito bem. O propósito de Jesus na sua vida vai se cumprir. Aquilo que Deus tem para fazer na sua vida vai acontecer. Porque o nosso Deus, Ele está nos conduzindo a um tempo de vitória. E essa noite o Senhor está nos chamando a nossa atenção para desenvolver a nossa fé. Porque muitos, irmãos, desistem. Muitos desistem. Desiste porque perdeu a fé. Primeira coisa que a pessoa perde, a fé. Se a sua fé começar a diminuir, se a sua fé começar a esfriar, se a sua fé começar a esvaziar, se ela não for cultivada, se ela não for uma fé crescente, desenvolvendo em Deus, com o tempo, a igreja, as coisas de Deus não vai fazer sentido para você. Porque é pela fé. Tudo é pela fé. Eu posso comparar a fé a uma semente que precisa ser cultivada, nutrida, para poder crescer e gerar frutos. Quando a fé se torna grande, o que ela produz, irmãos? Por que eu tenho que ter uma fé grande? Para qual motivo eu tenho que ter uma fé grande? Tiago, no capítulo 1, versículo 3, diz que a fé, ela produz perseverança. Amém? Vocês conseguem colocar aqui? Tiago, capítulo 1, versículo 3. Perseverança. É o que nos mantém num caminho. É perseverança. Uma fé, ela produz uma perseverança. Então não importa o nível, não importa o que eu estou passando, não importa o que eu estou vivendo, eu estou perseverante. Assim vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. Quer ver uma pessoa de fé? É uma pessoa perseverante. Ela está ali, ó. Está difícil, mas está perseverando. Está difícil, mas está firme. Está difícil, mas está profetizando. Está liberando palavra. Não, Senhor, eu não estou vendo agora com os olhos físicos, mas eu vejo pelos olhos da fé que algo vai acontecer. Ei! É uma fé perseverante. Ainda que vem situações para minar a sua fé, mas a sua fé está produzindo algo, está produzindo perseverança. Efésios capítulo 2, versículo 8 a 9, a fé produz salvação. Não, irmã, a salvação é de graça. A salvação é de graça e a salvação é pela graça. Mas eu preciso crer. Não adianta, a salvação é de graça. Efésios 2, 8 a 9. Não adianta eu crer. Não adianta eu saber que a salvação é de graça. Mas se eu não crer,
Pois pela graça vocês são salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça é de Jesus, não por obra, para que ninguém se glorie. A fé, irmãos, é de graça. A salvação é de graça. Mas se eu não crer, tem pessoas dentro da igreja. Deixa eu contar um segredo para vocês. Mas não sai falando, que é pecado. Aí já é fofoca. Tem pessoas dentro da igreja que não sabe se é salvo. Tem pessoas que se perguntam assim: você é salvo? Ah, eu não sei, só Cristo sabe. Não. A salvação é de graça, é dom, é presente. Mas eu preciso crer que eu sou salvo. E preciso cultivar a minha salvação, guardar a minha salvação. Tem pessoas dentro da igreja que não acredita, não sabe se é salvo ou não. Salvação é de graça. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8 e 9. Vocês o amam apesar de não terem visto, mesmo que não vendo agora, crê nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois receberão o resultado da sua fé, a salvação de vocês. A fé é resultado. A salvação é resultado da sua fé. A salvação está disponível para todos nós. Amém? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Mas se eu não crer na salvação de Jesus, eu vou viver todo o meu tempo numa religião e chegar no final daquele dia, descobrir que eu não estou salvo, porque a minha fé não foi desenvolvida em Deus. Hebreus 11:1 fala de o que? Uma fé, ela produz o que? Certeza. Certeza. A fé é certeza. Eu não estou vendo, mas dentro do meu coração há um sentimento, há uma fé que me diz que algo vai acontecer. É uma certeza, não oscila, não duvida. Pedro, enquanto estava andando no mar, sobre o mar, olhando para Jesus, meu Deus, que fé é essa? Irmãos, que fé é essa? Que fé é essa que fez o homem andar sobre as águas? Mas a partir do momento que ele oscilou, começou a andar começar a olhar para o mar agitado, ele caiu. A nossa fé tem que ser uma fé constante. Não pode ter oscilação. Não pode ter dúvida. Não podemos duvidar. Ou eu creio ou eu não creio. Ou eu sou ou eu não sou. Ou é Cristo ou não é Cristo. Não tem meio termo, irmãos. A vida cristã não tem meia verdade. É a verdade absoluta. Ou é fé ou não é fé. Ou você quer Cristo ou você não quer Cristo. Mas para você ter Cristo, você precisa crer em Cristo. E não adianta ser de palavras, tem que ser de ações. Porque a fé vai te impulsionar. Não é uma fé que você fica aqui, estagnado. É uma fé que te impulsiona, que te move, que te leva. A igreja hoje está muito paralisada. Tem falta de fé em nosso meio. E o Senhor quer mudar isso. Irmãos, eu quero agradar a Deus.
Como que eu agrado Deus? Como que eu tiro o sorriso do coração de Deus? Como que eu faço com que Deus olhe para mim e fale: esse é meu filho amado, em quem eu tenho muita alegria? Irmãos, pela fé. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu vou em todos os trabalhos da igreja. Eu vou participar de toda atividade. Eu vou fazer. Não, isso não vai agradar a Deus. Você vai agradar o pastor. Porque é fé, irmãos. É fé. A fé vai tirar de Deus sorriso. Deus, quando olha para um homem que não era um judeu, era um romano, e Jesus viu uma fé tão extraordinária naquele homem, que o próprio Jesus admira a fé dele. Ele ficou maravilhado. Ele fala que em todo Israel ele não viu a fé como viu daquele homem. Então Deus está vendo o nível de fé nosso. Deus está vendo o nosso nível de fé, o meu e o seu. Então, se eu quero agradar a Deus, eu preciso desenvolver a minha fé nele. A fé, irmãos, é o acesso para o milagre. Irmãos, meu Deus, quantos milagres Jesus fez, quantos milagres tantas pessoas têm realizado. Por quê? Porque há um nível de fé sobrenatural. Irmão, nós estamos vivendo um tempo de tanta enfermidade, pessoas vivendo tantas batalhas, luta, o demônio passeando, fazendo a festa nas casas, nas vidas de tantas pessoas, e é uma igreja apática, uma igreja sem fé, uma igreja apática. Você pode ver. Que poucos querem orar por cura. Mas Jesus fala: olha, eu dei para vocês autoridade. Eu dei autoridade para vocês orar por enfermos e eles ser curados. Eu dei autoridade para vocês para expulsar demônios. Eu vos dei toda a autoridade. Mas nós não temos fé nem para usar aquilo que Deus nos deu. Nós não temos fé, irmãos. Deus tem que ter misericórdia de nós. Cadê a nossa fé? Cadê a nossa fé? Nós precisamos. A fé é o acesso para o milagre. Olha, imagina aquela mulher hemorrágica, 12 anos, gastou tudo, acabou o dinheiro, acabou a saúde, acabou o recurso. Tentou de tudo, não conseguiu. Ela ouviu falar de Jesus. Só que ela sai da casa dela, mas ela não poderia sair da casa. Por quê? Porque a lei a proibia de sair de casa. A lei proibia. Porque ela era considerada uma mulher imunda. Ela era considerada uma mulher impura. Ela era considerada uma mulher indigna. Uma mulher suja. E se alguém na rua pegasse ela, visse ela andando entre as pessoas, ela poderia ser apedrejada. Que fé é essa, irmão? Me explica. Alguém consegue falar da fé dessa mulher? Que faz ela sair do lugar dela. Uma mulher sem vitalidade, sem força, não tinha nem cor. E de repente ela sai. Só que ela encontra um obstáculo. Quem que era o obstáculo? A multidão. Ela encontrou obstáculo ali, mas mesmo assim ela não impediu ela. Ela falou que não tenho nada a que perder. Ou eu morro na minha casa, ou eu morro tentando alguma coisa. Tem pessoas que preferem morrer dentro da sua casa e ali esperando a morte chegar, morrendo espiritualmente dia após dia. Essa mulher não.
Se eu tiver que morrer, eu vou morrer tentando. Ele não precisa me ver, ele não precisa falar comigo. É uma fé que não está em destaque, ela não quer ser vista, ela não quer ser reconhecida, ela quer apenas tocar na barra da saia de Jesus, somente na orla das suas vestes. Sabe o que eu fiquei pensando? Porque lá todos os homens usavam vestidos e túnica, e Jesus não era uma pessoa que se vestia diferente dos outros. Jesus, ele vestia normal, igual os discípulos. Ele é um homem comum. Eu fiquei imaginando que a mulher se rastejando entre a multidão. Como que ela consegue identificar qual era o manto de Jesus? Em meia multidão ali, para escolher, para saber onde ele estava, porque até então eu acredito que ela estava ali se rastejando para não ser vista por ninguém. Ela não poderia ser vista, não poderia perceber que ela estava lá, mas ela vai e consegue capturar o coração de Jesus. Ela toca na barra do seu vestido, e a palavra de Deus diz que sai poder de Jesus. Então a fé, amados, é acesso para o milagre. A fé é o acesso para o milagre. Não importa a multidão, não importa quem está falando, não importa as circunstâncias, eu creio. E porque eu creio, eu vivo pela fé. Amém? E tantas outras pessoas, cego Bartimeu, que pessoas mandavam ele ficar quieto. Psiu, para de incomodar o mestre, para de perturbar Jesus. E quanto mais mandava ele calar, mais ele gritava. Quanto mais ele pedia para ele ficar quieto, mais ele gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que coisa linda. Quem precisa de fé aqui? Quem precisa de milagre aqui? Usa a fé, irmão, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz em 1 João, no capítulo 5, no versículo 4, a fé que vence o mundo. Tem pessoas presas no mundo, irmãos? Será que tem pessoas presas no mundo? Será que tem um mundo preso em nós? Sim ou não? O que vocês acham? O mundo está preso em nós? Tem coisa do mundo em você? Tem coisa do mundo ainda dentro de você que você não conseguiu ainda sair desse lugar? Como que eu saio disso, pastora? Existe a fé. Coloca para mim, Elisa. 1 João capítulo 5, versículo 4. Existe a fé. E essa fé é a fé que vence o mundo. Quer vencer o mundo na sua vida? Faz uso da fé em nome de Jesus. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é nascido, irmão, o mundo não tem poder sobre a sua vida. Quem é nascido de Deus, o mundo não tem poder sobre você. Se o mundo está resistindo você, se você está caindo ainda nas garras deste mundo, você precisa entender se você é realmente nascido de novo ou não. Porque a palavra de Deus está dizendo: todo aquele que é nascido de Deus vence. Vence. Vence o mundo. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Quero encerrar com o último versículo.
A fé, ela precisa ser guardada. 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 7, quando Paulo diz para Timóteo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. A fé tem que ser guardada, tem que ser cultivada. Guardada porque quando que você guarda alguma coisa? Para não roubar de você, para não perder. Guarda a tua fé em nome de Jesus. Guarda a tua fé, desenvolva a tua fé nesta noite. Olha para o Senhor: Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé, Senhor. Eu quero viver uma fé genuína. Eu quero viver a fé do Senhor. Eu quero viver a fé que os discípulos, apóstolos viveram. Grandes homens, mulheres de Deus viveram nessa terra. A fé que vence o mundo, a fé que cura, a fé que liberta, a fé que gera vida, a fé que persevera na oração. É por fé, irmãos. Você veio aqui por quê? Pela fé. Porque por você mesmo ficaria em casa, sim ou não? Né? Não é verdade? Amanhã tem que trabalhar. Irmão, se não for pela fé, a gente não vem em lugar nenhum. Se não for pela fé, a vida cristã não vai desenvolver. Em nome de Jesus, vamos colocar em pé? Coloca a mão no teu coração. Pai amado, em nome de Jesus, nesta noite, eu quero orar pela tua igreja, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor conhece, porque o Senhor é aquele que sonda o nosso coração. O Senhor é aquele, Pai, que conhece a intenção do nosso coração. Senhor, olha para o nível de fé que nós temos nesta noite. A tua palavra lá em Lucas 18 diz o seguinte, Senhor: quando o Senhor voltar, o Senhor vai encontrar fé na terra? Pai, a tua palavra faz essa pergunta para nós nessa noite. Se o Senhor voltar hoje, Senhor, o Senhor vai encontrar fé em mim? O Senhor vai encontrar fé nos nossos irmãos? Pai, em nome de Jesus, Senhor, traz a fé, Pai, a fé que não oscila, a fé, Senhor, que persevera, a fé que abre acesso para o milagre, a fé perseverante, a fé, Senhor, Pai, que move céus e terra, a fé que traz o milagre. Deus, em nome de Jesus, que gera transformação, a fé, Pai, que expulsa toda ação maligna. Deus, em nome de Jesus, a tua palavra diz, Pai, em Efésios 6, que a fé é o escudo, Senhor, para que a tua igreja tome posse do escudo da fé. Senhor, o escudo da fé, Senhor, ele desfaz, ele apaga todos os dardos inflamados do maligno, Jesus. Senhor, se nós estamos sendo atacados na nossa mente, no nosso coração, é porque não estamos usando o escudo da fé. Senhor, tenha misericórdia de nós. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa por essa fé rasa, uma fé pequena, uma fé que não desenvolve. Quanto tempo mais você vai ficar nessa fé rasa? Enquanto o Senhor te chama para você viver uma fé sobrenatural. Oh Deus, em nome de Jesus, o Senhor quer nos levar a viver uma fé que vence o mundo, que vence o pecado, que vence as trevas. Senhor, uma igreja movida em fé, genuína, que vai viver o sobrenatural, Senhor. Pai, em nome de Jesus, libera essa fé. Cresça, Senhor. Haja dentro de nós o mesmo sentimento que houve naquele pai.
a mesma oração. Aumenta a nossa fé, Senhor. Aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Em nome de Jesus, para que possamos viver o Teu sobrenatural, Senhor. Deus, em nome de Jesus, para que possamos viver o milagre, porque a Tua igreja vai viver milagres extraordinários. Nós vamos viver milagres extraordinários. Nós vamos viver milagres, Senhor. Vidas sendo libertas, vidas sendo salvas. Senhor, vidas sendo resgatadas. Essa é a nossa fé, Senhor. Em nome de Jesus. Enquanto adoramos, Senhor, vai movendo o nosso coração nesta noite. Enquanto adoramos, Senhor, vai gerando, vai aumentando, Senhor, em nome de Jesus. Uma fé, Senhor, imutável. Uma fé, Senhor, palpável. Oh, não pelos olhos não pelos olhos físicos, mas pelos olhos espirituais, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Que você possa sair daqui dessa noite cheio de fé em nome de Jesus. E aquilo que você veio buscar, que você receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, o poder e a autoridade no nome de Jesus Cristo, que a unção e a comunhão do Espírito Santo seja com você e com a sua família, hoje e para sempre. Em nome de Shalom, Deus te abençoe.